Olá, meu estoico moderno, seja bem-vindo ao Controle Estoico. Todos os dias, 6h45 da manhã, nós temos uma reflexão nova, baseada no livro Diário Estoico, do Ryan Holiday e Stephen Hasselman. Meu nome é Alton Sá, sou graduado em Filosofia e em Psicologia. Estou compartilhando aqui reflexões diárias acerca da verdadeira filosofia estoica. Nada de espantalhos vulgares da internet por aí. Nós tentamos aqui aplicar a verdadeira filosofia estoica. Então vamos lá. Hoje nossa reflexão diz o seguinte: há filosofia em tudo. Há filosofia em tudo. Vamos lá? Está lá em Epiteto nos seus discursos. Ele diz o seguinte: come como um ser humano, bebe como um ser humano, veste-se, casa-te, tem filhos, torna-te ativo politicamente, sofre ofensas, ser paciente com um irmão, pai, filho, vizinho ou companheiro teimoso. Mostra-nos essas coisas para que possamos ver que tu realmente aprendeste com os filósofos. Então, o que ele está dizendo aqui? Eu sei o que ele está dizendo aqui, mas bora lá. Hoje vamos ler o que os nossos autores estão dizendo aqui. Às vezes eu não leio, tá? Mas hoje vamos ler. Ele diz o seguinte: Plutarco, um biógrafo romano admirador dos estoicos, só iniciou seu estudo dos grandes da literatura romana tarde da vida. Mas, como narra na biografia sobre Demóstenes, ficou surpreso com a rapidez com que absorveu tudo. Ele escreveu: não foram bem as palavras que me levaram a uma plena compreensão dos eventos, uma vez que, de algum modo, a experiência pessoal que eu já possuía me permitiu acompanhar de perto o significado delas. Então, a experiência que ele tinha ajudou na compreensão do ensino da filosofia estoica, tá bom? É isso que Epiteto quer dizer sobre o estudo da filosofia. Isso que ele quer dizer sobre o estudo da filosofia. Estude sim, mas vá viver sua vida também. Isso daqui é muito importante. Isso daqui é muito importante. Essa é a única maneira de você de fato compreender o que significa tudo isso. E mais importante, somente pela observação das suas ações e escolhas ao longo do tempo será possível verificar se você levou a sério algum dos ensinamentos. Cara, isso daqui é muito bom. Isso daqui é muito bom. Esteja ciente disso hoje, quando estiver a caminho do trabalho, indo para um encontro, decidindo em quem votar, telefonando para seus pais à noite, cumprimentando o seu vizinho, dando uma gorjeta para o entregador do iFood, dizendo boa noite para alguém que você ama. Tudo isso é filosofia. Tudo isso é a experiência que dá sentido às palavras. Ah, como eu amo. Isso daqui, ó. E essa reflexão de hoje deveria ser lida e estudada por todos os estudantes de filosofia. Sem exagero algum. Essa daqui, a filosofia em tudo, deveria ser uma reflexão lida por todos os estudantes de filosofia. Por quê? Que é muito... Porque tem muito estudante de filosofia que acha que para ser filósofo ele precisa saber a teoria. São três opções. Eu preciso saber a história da filosofia. Então, na minha graduação de filosofia, eu vou estudar a história da filosofia. Então, para eu ser um filósofo, eu devo saber a história da filosofia.
filosofia ou me especializar em uma época da história da filosofia, mas ainda assim saber a história da filosofia. Filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna, filosofia contemporânea. 2. Eu preciso ser um especialista em uma área da filosofia. Metafísica, ética, linguagem, lógica, conhecimento, teoria do conhecimento. Então eu preciso, para ser filósofo, então eu preciso ser especialista em uma área da filosofia. Ou ainda, para ser filósofo, eu preciso saber em profundidade sobre uma arquitetura de um filósofo específico, da teoria de um filósofo, da filosofia específica de um filósofo. Então, para ser filósofo, eu preciso ser especialista em Platão. Para ser filósofo, eu preciso ser especialista em Heráclito. Para ser filósofo, eu preciso ser especialista em Aristóteles, ou em Descartes, ou em Kant, ou em Hegel, ou ainda em Heidegger, ou ainda em Nietzsche. E todo esse exemplo, até então, está completamente desconectado da minha vida, desconectado da realidade, desconectado das minhas ações. Ora, em que implica eu saber a história da filosofia com eu dar boa noite para um entregador de iFood que vem deixar o meu sushi na porta da minha casa? Ora, em que implica eu saber sobre Dasein ao estudar Heidegger, ao ser especialista de Heidegger, com o fato de eu trabalhar em um laboratório de filosofia numa faculdade federal? Ora, o que tem a ver eu ser um especialista em ética se eu furo a fila? Não tem nada a ver. Lembra de uns dias anteriores em que eu falei sobre a verdadeira educação? 2 dias para trás. A verdadeira educação é diferente de você ter um conhecimento técnico. Quando o nosso texto está dizendo aqui, existe filosofia em tudo, a perspectiva dele não é a partir de um conhecimento técnico, mas da encarnação de um modo de vida. Eu já falei outras vezes aqui sobre o Pierre Hadot. Tá? Eu nunca peguei o livrinho dele. Espero que não bagunce os outros livros que eu tenho aqui. Mas Pierre Hadot, aqui nesse livrinho que é excelente, inclusive indico você a ler esse livro aqui. Ele vai dizer que a filosofia antiga, estoicismo, inclusive, entende filosofia, entende ser filósofo como um modo de vida. Um modo de vida. É por isso que há filosofia em tudo. É por isso, deixa eu botar aqui, depois eu arrumo, mas é por isso que o Epiteto diz isso. E você precisa compreender isso. Se você de repente, estou no controle estoico, estou acompanhando aqui as reflexões com Alton, estou estudando filosofia. Mas entenda isso.
Entenda que filosofia é uma escolha radical de vida. Eu não vou achar esse trecho que o Ador fala, né? Mas o que é ser filósofo? É você ter uma escolha radical de um modo de vida, baseado, logicamente, em ideias, mas que você aplica na tua vida. É uma escolha de vida radical. Por isso que há filosofia em tudo. Entende? Não é um deslocamento, um distanciamento, uma separação da filosofia como se fosse todo esse discurso abstrativo dentro de gabinetes fechados com palavras que só reforçam toda a estrutura lógica de uma teoria. Como muitas vezes a gente acha que é filosofia. Filosofia é isso. Então, se eu for ler um texto de um filósofo, são palavras que não fazem parte do senso comum, do uso comum, que reforçam completamente uma ideia que vai tentar só sustentar uma arquitetura teórica. Isso é filosofia. Não, meu preto, não. Não é isso. E quem é filósofo é só quem tem um diploma de uma graduação, de uma pós-graduação. Então a gente vê por aí muitos inteligentinhos, muitas pessoas arrogando para si a prerrogativa da filosofia ou do ser filósofo. Eu sou filósofo, eu tenho a autoridade de ser filósofo, porque eu tenho meu diploma. Você aí, João, Dona Maria da Feira, filósofo? Ou ainda, eu não tenho o mínimo de honestidade de aplicar a minha filosofia. Por quê? Porque a filosofia é um estudo técnico de alguma coisa e não a tentativa de unidade da minha consciência na realidade. Então não tem nada a ver com modo de vida prático. Por isso eu posso estudar ética e ser antiético na minha ação. E o que a gente faz aqui no controle estoico, que eu incentivo você a fazer, é algo totalmente diferente disso. Totalmente diferente. Eu já tô com cabelo branco na barba bem aqui, ó. O pai deve estar chegando mesmo. Totalmente diferente disso. Totalmente diferente. Epiteto diz o seguinte: come como um ser humano, bebe como um ser humano, verte-se, casa-te, tem filhos, torna-te ativo politicamente, sofre ofensas, sê paciente com um irmão, pai, filho, vizinho ou companheiro. Mostra-nos essas coisas para que possamos ver que tu realmente aprendeste com os filósofos. Ou seja, come. Deixa eu ver aí como é que tu come. Deixa eu ver como é que tu come. Vai. Meu Deus, eu como compulsivamente. Desculpa porque hoje vai demorar. Tá, vai demorar. Eu como compulsivamente. Eu já tô cheio e eu continuo comendo. Eu perco o controle. Eu tenho uma alimentação totalmente baseada em prazeres. Em vez de eu comer algo saudável que vai fazer bem a mim, não. Eu como só comidas ultraprocessadas, né? Sei lá, McDonald's, hambúrgueres, shake do Bob's. E eu não tô nem aí se estão me nutrindo, não. Bebe como um ser humano. O ar-condicionado está fazendo barulho. Bebe como um ser humano. Como é que você bebe? Todo dia eu bebo 1 litro de Coca-Cola. Eu não tô nem aí. Aquela Coca geladinha estalando na hora que eu abro. Essa é a boa. Na hora que eu bebo a Coca-Cola,
Chega a lágrima, desce pelos olhos. E todo dia eu bebo 1 litro de Coca-Cola e essa merda vai te matar. Matar eu não sei, mas você com certeza vai adquirir uma diabetes por conta do diabo da Coca-Cola. Eita, tu tá me jogando praga? Não. Não. Refri não. Mas eu bebo álcool. E toda vez que eu consumo álcool, eu fico bêbado. E eu começo a brigar com todo mundo, eu começo a dizer que amo todo mundo porque eu tô bêbado. Ou eu me isolo na minha vida porque eu tô bêbado. Bebe. Como é que você se veste? Eu sou uma mulher e me visto de modo completamente vulgar. Então eu sou mulher e eu tenho, sei lá, o busto grande e eu visto um decote gigantesco. Ou não, eu não tenho um busto grande, meu busto é pequenininho e por isso mesmo eu posso vestir um vestido cavado até aqui para chamar a atenção, para eu me sentir desejada. Percebe? Essas atitudes, essas coisas vão mostrar pra gente se tu realmente aprendeu a filosofia estoica. Velho. Parei. O que eu posso falar mais? Acho que eu não posso, nem devo falar mais nada. Estas coisas vão mostrar se tu realmente aprendeu com os filósofos. Por quê? Porque estas coisas ilustram o teu modo de vida, a tua escolha radical de vida. Por isso que tu tem que ter cuidado, como uma pessoa que diz que aplica a filosofia estoica, e que as suas ações, os seus comportamentos não retratam aquilo que essa pessoa diz. Não retratam, não ilustram a filosofia estoica. Meus amigos, a gente chegou numa época em que a fala, em que o discurso é completamente separado da atitude. Então eu posso me considerar um filósofo estoico sem encarnar esse modo de vida. E eu vou te dizer, para os filósofos estoicos isso é uma aberração. Epiteto ia olhar e falar assim: peraí, você não aprendeu com os filósofos. Você come compulsivamente. Você compra desenfreadamente. Tu aposta no tigrinho. Você trata mal teu filho. Você não aprendeu com os filósofos. Filósofo nenhum te ensinou isso. Talvez um sofista. Escolha de vida radical. Escolha de vida radical. Há filosofia em tudo.
Se você quiser receber todos os dias às 6h45 uma reflexão estoica da verdadeira filosofia estoica, se inscreve no canal, ativa o sininho, para todos os dias a gente ter essa conversa aqui. Essa de hoje foi hardcore, né? Bastante difícil. Um desafio. Beijinhos e até amanhã.